A nossa próxima sinopse, ela não é uma sinopse, né? Quando eu fiz o quadro de análise de sinopse e tal, eu coloquei como sinopse porque a sinopse ela é um texto curto, onde você tenta descrever os principais elementos da sua história para chamar a atenção do leitor e motivar ele a abrir o seu mangá para ser lido. E um dos focos é exatamente o texto ser curto, porque o leitor ali tem que ver aquilo rápido, tem que bater o olho e já decidir se ele se interessa ou não por aquela história. Então era uma necessidade para eu poder, ok, eu pego a ideia geral da sua história e a gente discorre a partir disso. E aí, mesmo assim, como várias pessoas, né, não têm a prática, a experiência de montar ou escrever uma sinopse, eu coloquei alguns limites. Escreve até 5 linhas e tal, para não ficar um negócio muito longo. E aí eu acabar tendo, sei lá, vou ficar aqui 5 minutos só lendo a história da pessoa e depois não vou ter muito tempo para de fato fazer a análise. E o quadro é analisando sinopse de mangá dos inscritos e não lendo sinopse de mangás dos inscritos. Eu só lesse aqui e passasse para a próxima, tenho certeza que ninguém teria muito interesse em ver, ouvir, etc. aqui o nosso podcast. E aí, a sinopse que a gente recebeu aqui, como eu disse, não é uma sinopse, ela é um planejamento. Ela parece uma ideia geral do planejamento da história. Pra quem tá no áudio aqui não vai conseguir ver nada, só entenda que é muita coisa, mas eu vou mostrar aqui pra quem tá no vídeo rapidinho o que foi que eu recebi aqui. Olha isso, cara. Não tem condição de eu conseguir analisar isso aqui como uma ideia, etc. E se eu fosse ler aqui ia demorar pra caramba. Então eu vou ler uns pedaços aqui só pra gente tentar ter uma ideia geral, mas já quero deixar aqui o aviso para quando você for enviar, ver o vídeo que eu fiz de como montar a sua sinopse, porque ali você vai montar do jeito mais correto para eu conseguir aqui fazer uma análise e tentar te ajudar. De verdade, porque quando tem toda essa coisa, quando tem toda essa inventividade, várias coisas assim, tem mais a ideia explicada de um modo geral, eu entendo a intenção do autor e eu fico triste de não conseguir atender a isso, porque se todo mundo enviasse assim, como eu disse, ou o vídeo teria que ter 2, 3 horas. Aqui eu nem tenho condição de falar durante 2, 3 horas. Eu já comento que termina aqui o nosso episódio. Eu preciso beber 3 litros d'água depois de falar tanto. Então não teria nem condições de eu ler tudo e depois fazer uma análise em tudo. Então vamos lá. A história se passa no ano de 2025 no planeta Terra, na cidade de Aranagui. No centro da cidade há um prédio de pesquisa chamado SGFE, Sistema Geral de Fonte Espacial. O diretor Kevin Almeida vai fazer um recrutamento de 5 astronautas para explorar o sistema solar. E aí ele descreve o nome de cada astronauta, o planeta que ele pesquisa e o nome do robô, alguma coisa assim. Durante a pesquisa em cada planeta determinado pelo diretor, os astronautas são pegos de surpresa por algo que nem o radar pôde captar, algo assim. Logo depois desse fenômeno muito estranho, eles ganham poderes dos planetas que foram explorar. Eles retornam para a Terra com dúvidas e muito preocupados com o que aconteceu e tiram dúvida com o diretor sobre o que está acontecendo com eles. Kevin explica que eles foram eleitos pelas suas virtudes, pelo Altíssimo Deus, pelo o Altíssima, não sei, e aí entre parênteses Deus, para poder ajudar a uma batalha espiritual contra as forças do mal. Aqui aprendeu mais 3 pessoas que não foram escolhidos no refeitório e agora estavam andando pelo corredor e escutaram uma voz pedido. Aí já tem um parênteses de alguma coisa que acontece aqui no longo da história. E aí ele explica quais são os 5 guardiões e tal, com o nome dos personagens, tal. Aí os astronautas passam por todo o processo de elaboração de trajes, treinamentos pelo arcanjo Amariel, que é simbolizado pelo Sol. Depois de seus treinos, a elite do sistema solar volta para a Terra para lutarem contra os vilões. E aí ele descreve os vilões e as constelações dele, etc. Ele fala, os vilões são baseados no espaço e cada um tem uma história de vida. Eu acho que pelo que eu li aqui, pulando as partes que são listas com nomes, poderes e coisas do tipo, você entendeu que isso aqui é meio que o planejamento da história aqui do nosso autor. E nada errado com isso, na verdade. Eu quis falar sobre isso não só para atentar aí quem for enviar sua sinopse para os episódios futuros e tal, né? Organizar ela no modelo correto e tal, para eu conseguir ler, para eu conseguir fazer uma análise e conseguir ajudar, né? Porque senão, aqui, por exemplo, o outro ponto que eu queria falar é que a gente tem uma descrição talvez do que acontece inicialmente e a gente tem esse planejamento. E esse planejamento é sim uma das etapas da criação do nosso mangá, onde você define quem são os personagens, se eles vão ter poderes, quais são os poderes deles, de onde vêm e tal. Parte desses acontecimentos aqui é uma outra etapa da criação. Recentemente eu lancei um vídeo no canal do YouTube
Vou tentar deixar o link aqui nos cards para quem está vendo no YouTube, que é falando como pôr as ideias no papel, né? Como tirar as ideias da nossa cabeça e colocar elas no papel. E o que eu falo é exatamente sobre como a gente separa o nosso mangá em etapas, onde a gente vai se concentrar em cada uma dessas etapas para poder fazer o mangá. E não, às vezes, só tentar sair da cabeça e já começar a desenhar as páginas, porque aí você tem tantas preocupações, tantas coisas que você tem que pensar, que você se sobrecarrega e acaba não conseguindo fazer nada, e daí vem aquele lance de, eu tenho tudo na minha cabeça, mas não consigo pôr no papel. Porque tecnicamente você não tem tudo na sua cabeça, mas como aquilo não está organizado ainda, você não sabe o que está faltando de verdade. Porque se você tivesse tudo, você conseguiria colocar no papel. E é quando você começa a colocar no papel que você vai percebendo aquilo que você não tem, e aí vai pensando e vai preenchendo as lacunas que você só vai perceber quando tiver ali, você estiver vendo aquilo ali de fato, tentando fazer aquilo de fato. E essa aqui é uma das etapas. Tem algumas coisas aqui que estão ainda um pouco confusas, assim, não confusas, mas estão misturadas, que é criação de personagem, apresentação de personagens, poderes, etc., origem e o início da história. E isso está separado do objetivo geral da nossa história. O que vai ser contado aqui? Pelo que eu entendi, vai ser o lance deles enfrentarem os inimigos. É isso. O objetivo final é esse. Eles vão enfrentar os inimigos ali e supostamente isso vai ser o final da história. Então a gente teve toda uma descrição, uma narração e apresentação do contexto que leva os personagens a chegar na trama principal da história. Porque fala, eles foram para origem de personagens, eles foram para planetas e nesses planetas eles receberam poderes porque sim, porque Deus escolheu, literalmente é o que está descrito aqui. Deus escolheu eles pelas virtudes deles. E aí a gente teria todo talvez uma lore do que explicaria isso, por que o cara o diretor sabe disso e coisa assim. E essas são as lacunas que a gente vai preenchendo ali na história para quando a gente for realmente contar ela de fato, a gente já ter essa ideia e ter estabelecido para poder passar pro leitor não fazer essa pergunta que eu tô fazendo. Pô, como que o diretor sabe desse negócio? Sabe que Deus escolheu eles para ser uns poderes e de repente tem um arcanjo já para treinar eles e coisa assim. Como que essas coisas aqui funcionam? Se o leitor fizer essa pergunta, você tem um mau sinal para sua história, que é sinal que você não explicou pro leitor direito e ele já vai enxergar aquilo como um furo de roteiro. Claro, isso pode ser explicado um pouco depois, mas aí é aquele negócio, o leitor parou de se concentrar naquilo que você está contando para fazer uma pergunta sobre algo que aparentemente na cabeça dele não fez sentido naquele momento que foi apresentado na história. E isso é uma etapa da criação. O que eu entendi aqui foi que o autor ele colocou aqui no e-mail todas as ideias que ele teve e tal até o momento ali. Com certeza talvez ele final da história ou outras coisas que ele pensou ele não colocou aqui, não descreveu ainda, senão esse e-mail ficaria muito maior, mas ele já descreveu demais. E o conselho que eu passo aqui é, se você está nessa etapa de fazer isso, a próxima etapa é separar o que é acontecimento, o que é apresentação, o que você sabe sobre aquele mundo e o que daquele mundo precisa ser apresentado para o leitor para que ele possa entender os acontecimentos de verdade, a trama real da história ali. Né? Então, por exemplo, como que o diretor sabe sobre esse lance de Deus, de onde esse arcanjo veio, por que ele foi treinar esses personagens, por que eu preciso fazer toda essa introdução para fazer uma batalha do bem contra o mal, onde os personagens têm determinados poderes e tal, para enfrentar alguns vilões. Eu sempre falo como a história ela tem que se relacionar entre si. Então, se uma coisa acontece, essa coisa precisa acontecer para poder gerar outra coisa. E uma das coisas que para mim me pareceu foi que os personagens precisavam de todo esse contexto espacial e de ir num robô para um planeta só para o poder dele ter a ver com aquele planeta. E, por exemplo, teria uma outra forma de fazer isso, que seria usando, por exemplo, o nome dos deuses, né? Os deuses da mitologia romana são os nomes dos planetas, então você poderia relacionar os poderes dele com os nomes da mitologia romana e você não precisaria fazer todo esse rolê espacial para fazer uma justificativa de por que esses personagens ganharam esses poderes, etc. Então, beleza, se é uma dádiva dos deuses, então os deuses podem ter escolhido com base ali. Mas beleza, tá, os vilões também têm uma relação espacial, então talvez seja uma história espacial como um todo. E beleza, não tem problema ser, mas sempre lembrando, qual é o foco da minha história, onde que eu vou gastar o meu tempo para dedicar a esse foco. O que eu tô falando aqui não vamos perder muito tempo ali nessa apresentação, se ela não vai ser tão útil para o que vai discorrer logo na sequência. A dica geral
Isso aqui é uma parte da criação, mas aqui ainda não estamos na sinopse, porque ainda tem algumas coisas que precisam ser pensadas, como por exemplo a própria trama principal, né? Isso que eu falei que é o que a gente precisa focar mais, é onde o trabalho da história vai estar colocado. Depois de ter essa organização aqui geral, a gente iria ter o tal do argumento, que seria um texto onde eu realmente falaria tudo o que acontece na história do começo até o final e tal, e aí a partir disso eu poderia gerar uma sinopse que é, ok, agora que eu sei tudo o que acontece na minha história, que eu sei quem são meus personagens, que eu sei qual o caminho que esses personagens vão passar, quais são os objetivos deles e tal, eu consigo gerar uma sinopse que é, como eu disse, um texto curto que vai abordar os principais elementos, sem spoilers, né, geralmente, porque é para um leitor se interessar para ler a sua história, os principais elementos que vão chamar a atenção de um leitor para que ele decida ler o meu mangá. Então, tá na etapa, esse autor aqui tá na etapa, mas você tem que construir um pouco mais a partir disso, criar realmente o que vai acontecer na sua história e aí ir descorrendo. Então eu quis trazer essa sinopse aqui, mesmo que não desse para analisar ela muito direito com o que a gente tem e tal, e com o tamanho e etc, porque faz parte da etapa de criação de um mangá sim, e eu acho legal falar sobre isso e mostrar isso para vocês.